Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia à comunidade que se faz presente aqui, aos meios de comunicação, enfim. Um agradecimento especial aos vereadores, membros dessa comissão parlamentar de inquérito aqui presentes. Quero registrar também a presença do vereador Dudu, vereador Madri, já se encontra conosco o nosso convocado para o depoimento de hoje, também juntamente com a sua assessoria jurídica. Seja bem-vindo, senhor advogado. Também aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Maron. Nós estamos hoje dando início aos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito e eu gostaria de pedir ao vereador César Silva, que é o nosso relator, que fizesse a leitura de um trecho bíblico para a abertura dos trabalhos. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, plateia que nos assiste, convocado, Randina também, seu advogado, cumprimentar todos nesta manhã. Vamos ler então em Provérbios, texto bíblico a pedido do nosso presidente, e como de praxe dessa casa. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus sentimentos. Porque será agradável se vocês aguardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso hoje dou esta instrução a você e a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios e conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Obrigado, vereador César. Nós teremos agora na nossa ordem dos trabalhos, eu quero fazer a leitura do requerimento que deu origem a essa comissão parlamentar de inquérito, bem como do decreto que a instaurou. Considerando os fatos ocorridos recentemente na gestão da intervenção do Hospital de Caridade aqui no Sul, considerando supostas irregularidades com as contas do Hospital de Caridade aqui no Sul no período de intervenção municipal, considerando-se a falta de informação repassada ao Poder Legislativo com relação a esse suposto ato irregular nas contas do HCC, considerando que, conforme declarações dos meios de comunicação, o suposto ato irregular já era de conhecimento do Poder Executivo, sem que fosse informado ao Poder Legislativo tal fato, considerando nota oficial do município notificando um suposto fato ocorrido, sem dar maior clareza à comunidade e a este Poder, considerando-se, por fim, que estes vereadores entendem que o Poder Legislativo deve fazer a averiguação dos fatos e buscar seus responsáveis e o ressarcimento de supostos prejuízos ao erário público, solicitamos que segue. Solicitamos que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a gestão da intervenção do Poder Executivo Municipal à frente do Hospital de Caridade de Rio Grande do Sul. Comissão constituída pelo Decreto Legislativo número 285, de 5 de agosto de 2019. Institui e nomeia a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar a gestão da intervenção do Poder Executivo à frente do Hospital de Caridade de Rio Grande do Sul, datada de 21 de dezembro de 2018. Presidente Marcelo Maron, com as atribuições que lhe cabem, pela lei orgânica e pelo município, lei orgânica do município e pelo regimento interno, faz saber: fica instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores, Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de investigar a gestão de intervenção do Poder Executivo à frente do Hospital de Caridade de Rio Grande do Sul, datada de 21 de dezembro de 2018. A comissão será composta pelos seguintes vereadores: bancada do PSB, vereador Augusto César da Silva; bancada PSDB, vereador Rudinei Jacondino; bancada do PTB, vereador Cristiano Aguiar; bancada do PT, vereador Errodisnei Borges; bancada do PRB, vereador João Luiz Mendes Sodré; bancada do MDB, vereador Luciano Bertinetti; bancada do PDT, vereador Nélton Noriberg; e bancada do Progressistas, vereador Ubiratã Cardoso Rodrigues.
A forma dessa CPI, os trabalhos se desenvolverão da seguinte forma: nós faremos a abertura dos trabalhos, como já foi mencionado pelo vereador presidente, conduzindo alguns questionamentos. Após a palavra será passada ao relator, vereador César Silva, que conduzirá os seus questionamentos, e depois nós abriremos para uma rodada de questionamentos a todos os vereadores membros desta comissão. Perfazendo-se alguma dúvida, se abrirá uma nova rodada de questionamentos. Quero agradecer aqui a presença do Gabriel Andina, que muito gentilmente atendeu a nossa convocação. Tivemos uma questão na semana passada remarcando a data. Hoje ele se faz aqui presente, acompanhado do seu advogado, doutor Paladin, que lhe acompanha. Eu gostaria primeiro de tomar a identificação do depoente. Pedir o seu nome, Gabriel, nome completo, endereço, filiação, RG, CPF, Estado Civil e a função que desempenhou à frente da entidade por qual período. Gabriel Vilela Andina, o meu endereço é Rua Doutor Edmundo Pérez, 271, Capão do Leão, CPF 023 165 754, o RG, eu não estou com ele aqui, mas é 10 282 523 3. Perfeito. Filiação, solteiro. Filiação é José Ferreira Andina e Estela Mar da Silva Vilela, agora, porque eles são divorciados. Perfeito. Função que desempenhou à frente do HCC? É gestora administrativa. Por qual período? De 21 de dezembro de 2018. Agora não me recordo a data do decreto do afastamento, mas foi... Mas foi até a data do decreto? Até a data do decreto. Perfeito. Gabriel, lhe informo que Vossa Senhoria está aqui na qualidade de testemunha. Diante disso, tem a obrigação de dizer a verdade e lhe informo que comete o crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal quem falta com a verdade diante desta comissão parlamentar de inquérito. Por outro lado, Vossa Senhoria também tem o direito, se assim entender, de se permanecer calado em algum questionamento que julgar, pois também está amparado pela Constituição Federativa do Brasil. Diante do exposto, eu pergunto se o senhor se compromete em dizer a verdade a esta comissão. Sim, me comprometo. Perfeito. Muito obrigado. Diante disso, nós teremos as deliberações iniciadas agora e perfazerão-se até o período das 11 horas e 15 minutos, quando nós faremos um intervalo. Então nós deliberaremos das 9h30 até as 11h15, se for o caso, se perdurar até lá, e às 11h15 nós faremos um intervalo a pedido do advogado do depoente. Passo a conduzir os trabalhos, então, os senhores vereadores aqui presentes, os membros da CPI, o vereador Rudinei, o vereador César, o vereador presidente que vos fala, o vereador João Durão, vereador Luciano Bertinete, vereador Biratã Rodrigues, vereador Cristiano Aguiar e vereador Ehud Sneiper, fazendo a totalidade dos membros desta comissão. Senhor Gabriel, nós tivemos no decorrer dos dias 24 de julho, nós tivemos duas notas que foram publicadas, dois comunicados, um comunicado por parte de Vossa Senhoria e outro comunicado, outra nota oficial por parte do Poder Executivo, que nos são contraditórias. Nós temos, posso fazer a leitura da nota do Poder Executivo. Comunicado. Por meio deste, informamos a toda a comunidade de Canguçu que a Prefeitura Municipal encaminhou denúncia ao Ministério Público solicitando a averiguação das contas do Hospital de Caridade de nossa cidade. Após a apresentação dos balanços financeiros da Casa de Saúde ao Executivo, nos quais foram identificadas diferenças nas contas, o gestor foi afastado por meio de decreto assinado nesta quinta-feira,
sendo a secretária municipal de saúde nomeada para assumir tal função. Uma comissão foi nomeada para auditoria, buscando todas as informações necessárias para a tomada de decisão. As instituições bancárias também foram oficiadas, às quais foi solicitado o bloqueio das contas da instituição até a apuração de todos os fatos. Todos os procedimentos jurídicos estão sendo tomados neste momento para que a comunidade possa ter a tranquilidade quanto à utilização do serviço e gestão financeira do hospital. Por fim, comunica-se que os serviços do hospital seguem funcionando normalmente. Este é o comunicado do Poder Executivo, que acho que é de conhecimento de todos, conhecimento de Vossa Senhoria também. E nós temos uma nota de esclarecimento publicada por Vossa Senhoria, aonde relata da seguinte forma: em resposta à nota exarada pela Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul, na qual a mesma manifesta encaminhar denúncia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre a ocorrência de supostos desvios financeiros por parte do antigo administrador do Hospital de Caridade de Rio Grande do Sul, o mesmo vem a público para esclarecer que fatos ocorridos não se deram desta maneira, conforme citado na nota. Afirmo que não desviei recurso nenhum, de nenhuma espécie da instituição. Assim que tomei conhecimento do fato, desaparecimento de R$100 mil das dependências do HCC, comuniquei à Prefeitura imediatamente. Tudo isto na terça-feira, dia 23 de julho do corrente ano, próximo às 12h30. Foi então que foi realizada uma reunião nas dependências do HCC, em conjunto com os responsáveis da Prefeitura. Nesta ocasião, solicitei que fosse chamado a polícia para apurar o ocorrido. Ocorre que fui demovido da ideia pelos representantes do Poder Executivo com a alegação que eles necessitavam de um tempo para avaliar o caso. Fui surpreendido com o decreto de afastamento. Isso foi ontem, quinta-feira, 25 de julho do corrente. Não procede a alegação de conhecimento de problemas financeiros por meio de balancetes solicitados. O que de fato aconteceu foi a comunicação aos representantes municipais que foram contatados e presentes na reunião quanto ao fato ocorrido no interior da casa de saúde. Fato este que deverá ser apurado pela Polícia Civil, e deixo de abordar o mérito do caso na mídia até segunda ordem, como forma de auxiliar e não prejudicar a investigação em curso. Meu advogado já fez contato com os representantes do Ministério Público para nos colocarmos à disposição deste a qualquer momento para maiores esclarecimentos. Estou de consciência tranquila. Quem me conhece e acompanha a minha história sabe que jamais peguei algo que não fosse meu. Assim exerci todas as funções, tanto públicas como privadas, as quais eu ocupei. Os espaços que ocupei sempre deixei legado positivo. Não aceitarei mácula à minha honra e história. Sou de origem pobre, mas de gente séria. Fui forjado no trabalho e tenho certeza absoluta que a justiça irá esclarecer o fato e punirá os responsáveis. Estas as duas notas, e nós temos uma clara manifestação de duas versões paradoxas, conflitantes. Diante destas duas notas, Gabriel, destas duas versões, eu peço a ti, na qualidade de testemunha, que tu faça a narrativa dos fatos conforme tu entendes, né? Que tu traga a tua versão dos fatos para esta comissão parlamentar de inquérito, para que fique registrado. Te coloco a palavra à disposição. Bom dia, presidente. Bom dia aos presentes. Saudando o presidente, cumprimento os demais membros da CPI. Primeiro, só para esclarecer a data das notas, presidente. A da Prefeitura foi no dia 25 de julho, na quinta-feira, e a minha no dia 26 de julho, na sexta-feira. Primeiro, dizer que a gente lamenta todo o imbróglio que aconteceu a partir do afastamento do gestor, no caso eu, do hospital. Foram, nas últimas semanas bem difíceis, né, de mudanças
totalmente na minha vida. Eu que até então sempre tive pautado, e aí é só fazer qualquer pesquisa anterior, sempre pautado com notícias positivas, né, dentro da mídia e declarações de pessoas notoriamente conhecidas, passei então a ser massacrado de maneira sem nenhuma comprovação, né, e tendo a minha vida inteira colocada em xeque. O fato ocorrido foi o seguinte: desde quando entrei na casa de saúde, me foi informado pelos funcionários da casa que havia um gesto comum de quando se pagavam todas as contas, o recurso que sobrava eram sacados para evitar os bloqueios judiciais. E havia um local, então, que era onde esse dinheiro ficava armazenado. Eu não me lembro, não consigo lhe precisar a data e não vou lhe precisar, até para não correr o risco de faltar com certeza, mas teve um dia que o setor administrativo consultou o Banrisul para que eu fizesse um saque de 380 mil reais. E pelo que eu fui informado, já haviam acontecido em outras gestões, com outros gestores, essa prática de efetuar os saques. Eu não quis sacar esse recurso, esse valor, né? Busquei algumas contas para trás que a gente do hospital tinha, buscamos fazer os pagamentos e fizemos alguns saques, né, ao longo desse período. Se eu não me engano, 4 saques, também não vou lhe precisar para não ter, que somou o valor de 100 mil reais. Guardamos esse recurso aonde me informaram que era de praxe ser guardado dentro do hospital. Inclusive eu solicitei que fosse guardado dentro do cofre do hospital esse recurso. Inclusive isso está registrado numa ata, numa reunião que aconteceu entre os funcionários do hospital e de membros do executivo, e foi confirmado pelos funcionários que eu solicitei que esse recurso fosse guardado no cofre da instituição, e me foi informado que não haveria espaço dentro do cofre, por ser um cofre muito pequeno, que não haveria espaço, que o local de praxe era ali. O recurso ficou guardado e o nosso planejamento era de executar esse recurso junto a uma emenda parlamentar que nós aguardávamos receber, para que pudéssemos pagar no mês de agosto ou setembro, pelo menos, metade do 13º dos funcionários. O prefeito, nós estávamos naquele mês faltando 20% da folha, se eu não me engano. E aí o prefeito sugeriu que nós pagássemos o restante da folha com aquele recurso, que era um valor aproximado. Então, na terça-feira, dia 23 de julho, eu e uma funcionária do hospital eu chamei a funcionária do hospital para que me ajudasse a funcionária Eda da contabilidade, para que ela me acompanhasse para pegar o dinheiro, fazer a contagem, né, para que a gente pudesse então fazer o depósito e efetuar o pagamento. Então, naquele momento, quando a gente foi pegar o recurso não se encontrava no local. Naquele momento eu comuniquei a senhora Eda, que estava comigo, que fosse naquele momento chamada a Polícia Civil para que a gente pudesse registrar o fato. Isso também nós temos registrado numa ata da mesma reunião que eu citei, e a senhora Eda também confirmou, e a senhora Eda sugeriu então que nós comunicássemos primeiro, né, o senhor Richelli, que é o secretário de Finanças, para comunicar. Eu comuniquei o senhor Richelli, isso na terça-feira, dia 23 de julho. Aí o senhor Richelli compareceu com o senhor prefeito no hospital, né, eu comuniquei o ocorrido e sugeri que nós chamássemos a polícia, registrássemos a ocorrência, e que o prefeito, inclusive, sugeriu inclusive que me afastasse até que
que fosse esclarecido o desaparecimento. Aí eles me pediram um tempo para pensar o que poderia ser feito, enfim, para ver qual era a situação, e eu resolvi dar esse tempo então, e mesmo assim sugeri, né, que fosse chamada a polícia. Naquele momento, isso tudo na terça-feira, Na terça-feira ainda eu fui chamado para uma reunião com a senhora procuradora, né, do município, e com o senhor Richet também. E a gente conversou sobre o fato, eles me fizeram questionamentos, perguntando onde estava o dinheiro, onde estava, se alguém sabia, esse tipo de dúvida, né? Eu esclareci todas as dúvidas e novamente falei que achava que o ideal teria sido que a gente comunicasse à polícia. Na quarta, isso tudo na terça-feira. Na quarta-feira... Só uma questão, né, para aproveitar. Nesta mesma reunião com a procuradora e com o secretário da Fazenda, que tu sugeriu novamente o registro da ocorrência, novamente foi demovido? Ou não? Me pediram para aguardar para ver que solução, que encaminhamento a prefeitura daria no ocorrido. Perfeito. Na terça-feira, isso tudo na terça-feira. Na quarta-feira me foi solicitado pela manhã o registro financeiro do hospital, né, das movimentações, das contas, do próprio caixa financeiro. E aí eu aproveito e abro um parênteses para falar, todo esse recurso sacado estava registrado no caixa do hospital, ou seja, não foi um recurso escondido, desviado ou qualquer coisa do tipo. Nós registramos no financeiro, na contabilidade. Havia mais pessoas que sabiam também da existência desse dinheiro no hospital, né, no setor administrativo. E então eu coloco uma questão que quando começaram a me acusarem, e agradeço o presidente por vir aqui hoje como testemunha, não como investigado ou como acusado, porque nas redes sociais, né, as posições foram acusatórias, inclusive muitas me colocando uma culpabilidade que não haveria comprovação nenhuma. E aí eu coloco um questionamento, eu brincava, ainda conversava com o Vitor no carro, falando, é desafiar a minha inteligência, eu sacar o recurso, tirar cópia dos cheques para ficar no financeiro, lançar no financeiro, e aí eu simplesmente desvio o dinheiro sem dar uma saída para esse dinheiro. Teve um dos saques que não fui eu que realizei. Então assim, eu seria, com perdão da palavra, extremamente burro, né, de cometer um ato desse, de sacar um dinheiro, registrar um dinheiro no financeiro, deixar as cópias dos cheques no financeiro e depois sumir com o dinheiro sem dar nenhuma saída nesse dinheiro. E pior ainda, quando a prefeitura me solicita os dados financeiros da instituição, né, já para que não haja nenhuma desconfiança, não fui eu que fiz o encaminhamento, solicitei que a funcionária da contabilidade fizesse toda a documentação e encaminhasse como estava, e foi encaminhado com os 100 mil em caixa. Naquele momento, então, apresentamos os balanços, e aí a partir da quarta-feira, que foi dia 24, ninguém mais me procurou, ninguém mais, né, falou comigo. E aí na quinta-feira, então, foi na quinta-feira, aconteceu a nota da prefeitura, eu fui comunicado do afastamento. Se eu não me engano, era um feriado, inclusive, na quinta-feira, né, aqui em Canguçu, que era feriado na quinta-feira. E aí foi na quinta-feira que me comunicaram do afastamento. E a partir dali, o que se colocou para a mídia, então, acabou me colocando como o autor de um desvio de recurso que, na minha concepção, não ocorreu. Né? Desde o começo do fato, eu quis citar o ocorrido, né? Fazer o procedimento legal, né? Mas 4 pessoas sabiam
né, dentro do hospital, do recurso, então não é um recurso que eu saquei e escondi sem ninguém saber. É um recurso que estava lançado e registrado em todos os documentos do hospital e com conhecimento de outras pessoas. Gabriel, então, tu sustenta aqui perante esta comissão que houve um furto nas dependências do Hospital de Caridade aqui no Sul desses 100 mil reais. Isto? Sim. Sim. Certo. Eu queria pedir, se tu pudesse especificar para nós quantos saques foram realizados, né? Quantos saques foram realizados, se tu tem como nos dizer quando foram realizados e quem os realizou e quem era o responsável por guardar esse recurso nas dependências do hospital. Foram 4 saques, se eu não me engano, vereador. Eu estou puxando de memória aqui. Foram 4 saques, 3 foram realizados por mim e 3 por um funcionário do administrativo. E um por um funcionário do administrativo. As datas agora eu não vou saber lhe precisar, mas a cópia dos cheques com data no hospital, no financeiro do hospital, e eu acredito que eles possam fornecer se solicitado. Qual funcionário do administrativo, tu lembra? O último saque foi o Elier. Gabriel, e quem era responsável por guardar esse recurso e onde ele ficava guardado? Ele ficava guardado dentro da sala, da minha sala, no caso, da sala do gestor, no local que os funcionários me informaram que era sabidamente guardado o recurso. Então mais pessoas tinham conhecimento desse local? Sim. Certo. Quais funcionários poderias informar que tinham acesso a essa informação? Do local? Da minha sala, do dinheiro, do recurso, o Adão Miguel, a Josiane e a Eda e a Cristiane. Certo. Gabriel? Alô. Gabriel, só para reiterar. Presidente, Pois não? só uma questão de ordem. Eu não sei como é que vai ser as perguntas, se fica só a mesa ou se a gente pode... Não, nós vamos abrir. Eu falei no início dos trabalhos, vereador Natan. Eu concluo os questionamentos, passo para o vereador César e nós abrimos para todos os membros. Só para confirmar, Vossa Senhoria relatou aqui nesta CPI que era de conhecimento que se tinha essa multa de recursos de 100 mil reais, que a intenção era utilizá-lo para se pagar uma parcela do 13º comutativamente com uma emenda parlamentar, mas que, em definição de Vossa Senhoria e também do gestor, do interventor, se optou por se pagar, com alguns recursos que se tinha à época, se pagar uma parte dos salários, antecipando o recurso para evitar os bloqueios do recurso. Que era uma prática, Vossa Senhoria disse que era uma prática de... Quem me informou que era uma prática dos gestores do hospital sacar o recurso, certo, né, em virtude dos bloqueios judiciais. Certo. E com quem o senhor dialogou para definir o pagamento de 20% dos salários? Isso, uma certa feita, não é com esse recurso, é de um outro recurso. Não, seria com esse recurso sacado que nós quitaríamos 20% do salário. Certo. Esse recurso a gente estava com ele guardado para pagar o 13º. Certo. E como naquele mês nós atrasamos o salário, então foi discutido de utilizar esse recurso para quitar esse restante da folha. Mas o interventor tinha conhecimento desses recursos? Na quarta-feira anterior ele teve conhecimento. Que esses recursos era uma semana antes, no caso. Certo. Perfeito. Gabriel, eu quero te fazer alguns questionamentos aqui. Primeiro, de que forma se deu a tua vinda para o município de Canguçu? Se foi a convite do prefeito municipal ou se foi por indicação de algum representante do MDB devido à atuação na coordenadoria de saúde?
E se quando tu veio primeiro exercer uma função de comissão na Prefeitura Municipal, se tu já era sabedor, se já tinha o intuito de se participar desse processo de intervenção do Hospital de Caridade aqui no Sul? Quem me convidou para vir para Canguçu foi o senhor prefeito, não para o hospital. Ele primeiramente me convidou para compor na Secretaria de Saúde, ocupar um espaço que tinha de coordenador da atenção básica. Os motivos, creio eu, que tenha sido o trabalho que eu desempenhei na coordenadoria. Quando eu cheguei, na época, foi em novembro, que eu entrei como coordenador de atenção básica, foi o período que ocorreu a consultoria do Hospital Sírio-Libanês, e aí o Hospital Sírio solicitou que tivesse um representante do hospital e um da prefeitura durante a consultoria, e aí o prefeito me designou para acompanhar a consultoria como representante da Secretaria de Saúde. Aí eu acompanhei o processo de consultoria, e aí quando o prefeito definiu fazer a intervenção, ele aí então me fez o convite por eu ter participado da consultoria e ter acompanhado aqueles momentos. Gabriel, a tua relação com o prefeito municipal era uma relação de amizade e de confiança? Ou seja, vocês eram próximos ou era uma relação estritamente profissional? De que forma isso era? Nós tínhamos uma relação profissional e política. Não posso dizer que era amigo dele. Tínhamos uma boa relação de trabalho, enfim, e afinidades políticas, mas pessoal, assim, amigo pessoal, eu creio que não. Gabriel, toda a documentação apresentada pelo Executivo a essa Comissão Parlamentar de Inquérito e a esta Casa Legislativa, dos primeiros passos e ações adotados pelo Executivo, é datado de 24 de julho, que o primeiro ofício que nós temos, o primeiro documento que nós recebemos é uma solicitação encaminhada ao Hospital de Caridade aqui no Sul, datado de 24 de julho, solicitando informações, balancetes, etc. Tendo seu primeiro despacho com protocolo de recebimento no Hospital de Caridade às 12 horas e 10 minutos do dia 24 de julho. Este é o primeiro documento que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem de notícia, de movimentação, de investigação e averiguação, certo? Sendo os demais atos sucessivos que aconteceram após esse horário. Tanto as respostas do HCC, quanto as ações do Executivo, sendo que de forma documental a constatação da falta do dinheiro, quanto as ações posteriores adotadas, se deram, no entendimento deste presidente, em tempo recorde. Pois veja bem, pois são todas as ações posteriores ao dia 24 de julho, às 12 horas e 10 minutos. E estas são as provas documentais que essa comissão tem. Sendo o senhor, lhe pergunto, sendo o senhor apontado pelo Executivo como provável responsável do ocorrido, quero lhe questionar, senhor Gabriel, quando efetivamente surgiram essas irregularidades, quando efetivamente o senhor teve conhecimento destas irregularidades e quando efetivamente o Executivo Municipal tomou conhecimento desta situação. Lhe falo isso, haja visto que é óbvio que não se deu a partir das 12 horas e 10 minutos do dia 24 de julho, que, reitero, são as provas documentais que essa CPI possui. Então, veja bem, o que eu estou lhe dizendo? Eu quero saber de Vossa Excelência efetivamente quando se deu e quanto foi comunicado ao Poder Executivo, haja vista que as provas documentais partem de 24 de julho às 12 horas e 10 minutos. Eu acho que eu já respondi esses questionamentos na minha fala inicial, presidente. Até citar que nós não recebemos cópia, embora solicitamos desses documentos, para que a gente pudesse ler, averiguar e vir. A gente já solicitou, né, e a gente solicita novamente, se possível, que nos forneçam os documentos apresentados para essa CPI,
para que a gente possa também se manifestar sobre o conteúdo e o teor dos mesmos. Agora, quanto às datas, eu respondi, eu comuniquei o ocorrido no dia 23 de julho, próximo ao meio-dia, meio-dia e meia, da quarta passada do recurso. Ele sabia desde a quarta passada, mas do desaparecimento certo, desde a terça, 23 de julho, meio-dia e meia. Então, Vossa Senhoria está dizendo que desde a quarta-feira anterior, o prefeito sabia da existência desse recurso em espécie à disposição no Hospital de Caridade do Rio Grande do Sul, e foi sim, vamos acompanhando, foi-se tomada uma decisão foi tomada uma decisão entre Vossa Senhoria e o interventor de utilizar esses recursos para antecipar parte do salário, e quando se foi buscar esses recursos para se fazer os depósitos, Vossa Senhoria constatou o desaparecimento dos recursos. Seria isso? Isso. Perfeito. Gabriel, eu quero agora te fazer uma pergunta. De que forma se dava a movimentação financeira do HCC, do Hospital de Caridade? Era apenas através das contas bancárias, ou se tinha uma movimentação em dinheiro direto, juntamente do caixa também, justamente para efetivar esses pagamentos feitos em dinheiro ou depósitos em dinheiro para os credores, fornecedores, servidores? De que forma se dava? Vossa Senhoria aqui já teceu alguns relatos com relação a essa situação, mas lhe pergunto, enquanto gestor, de que forma se dava essa movimentação financeira? Se era parte através das contas, parte em dinheiro, se mediante os riscos, né, de bloqueios judiciais que a gente sabe que ocorria, se tinha essa prevenção de, quando possível, se sacar os recursos e trabalhar com ele em espécie? Se Vossa Senhoria pudesse nos narrar esses fatos. Da mesma forma como eu citei também na minha fala inicial, vereador, era um modus operandi dos gestores todos, que pelo menos pelo que os funcionários me passaram, de todos, quando sobrava um valor na conta, de efetuar o saque. Nós efetuamos, no período que eu estive, 4 saques apenas, que foi esse valor somado. Fora isso, a entrada no caixa financeiro do hospital, mediante ao pagamento de algumas contas de internações, enfim, que também fica no caixa do financeiro. E há alguns pagamentos de compra de materiais de pequeno uso do hospital, que é realizada a compra também pelo financeiro. Gabriel, quero te fazer uma pergunta. Tanto o senhor quanto os representantes do Poder Executivo, diante desta negativa do registro imediato da ocorrência na Polícia Civil, podem ter cometido um crime de prevaricação. Quero lhe perguntar se isso foi avaliado nessas reuniões, se foi constatado, ou apenas Vossa Senhoria colocou a sua disponibilidade de ir até a Polícia Civil e, conforme o seu relato, foi demovido para que se construísse uma forma de atuação do Poder Executivo para tratar deste fato. Não, eu participei apenas das reuniões que eu lhe falei. Tá? Eu não sei se aconteceram outras, 2 reuniões após isso. Após a terça-feira, né? Foi uma na terça e uma na quarta. E na quinta pela manhã, teve uma outra reunião na quinta pela manhã também, que foi a que se registrou uma ata, mas reuniões do Poder Executivo, se teve alguma outra, eu não sei informar, não participei. Gabriel, para encerrar e passar a palavra aos demais colegas, eu tenho 2 questionamentos. Primeiro, se Vossa Senhoria tinha autorização para realizar as movimentações financeiras, assinaturas de cheques e de saques, apenas Vossa Senhoria, ou teria que a tesoureira, o interventor, alguém assinar com Vossa Senhoria? De que forma se dava essa movimentação e quem lhe deu essa autoridade? O decreto de intervenção me deu autoridade para fazer essas movimentações, mas os saques sempre eram realizados junto com o financeiro. O financeiro
tinha o talão de cheque, era preenchido, ela tirava uma cópia, né, um xerox desse cheque e guardava junto no financeiro, para ir para a contabilidade. Perfeito. Gabriel, para encerrar o meu posicionamento e passar a palavra para o César, eu tenho que lhe falar que nós questionamos, e eu questiono, qual, se Vossa Senhoria tem um entendimento, o que Vossa Senhoria pensa a respeito de qual a intenção do Poder Executivo de tentar transparecer uma culpabilidade à Vossa Senhoria. Diante da versão apresentada pelo Executivo, a gente tem o direcionamento de que as falhas e, portanto, a responsabilidade do desaparecimento dos recursos são de sua autoria ou responsabilidade. Isso transparece o Poder Executivo. E, diante disso, eu quero te perguntar, o que tu fala em defesa dessa situação, oportunizando para ti? De que forma tu vê isso? Qual que é o interesse? Por que fizeram isso? Porque ao meu modo de ver, se realmente ocorreu um furto, seria muito simples, tanto a Prefeitura Municipal quanto a Vossa Senhoria se dirigir à Delegacia de Polícia Municipal, dizer, olha, nós tínhamos um recurso lá, foi furtado, está feito o registro da ocorrência do furto e nós queremos que seja aberta uma investigação para apurar o crime de furto. Por que, lhe pergunto, o que o senhor, a sua defesa, o que pensa, o porquê do Poder Executivo ter adotado uma medida divergente, apontar para os balancetes financeiros como prova da falta dos recursos, sendo que Vossa Senhoria aqui já falou que o prefeito era sabedor que esses recursos estavam disponíveis em espécie para complementos de compromissos financeiros por parte do Hospital de Caridade, o porquê de se criar essa outra versão, ou de se ter esse choque de versões. Não estou aqui tecendo julgamento nem que a sua versão é verdadeira e nem que a versão do Poder Executivo é verdadeira. Este é o trabalho desta comissão, apurar os fatos e buscar a verdade. Mas lhe pergunto o que passa na sua mente, o que sua defesa conversou com Vossa Senhoria, do porquê, porque a mim me parece muito simples se fazer o registro da ocorrência. Se fosse este realmente o ocorrido da visão do Executivo, faria o registro e prontamente se abriria as investigações pela questão do furto. Então quero lhe perguntar, até para que Vossa Senhoria se manifeste com relação a isso, qual o entendimento que Vossa Senhoria tem desse ato conflitante? Só para ressaltar novamente, presidente, que ainda na terça-feira eu solicitei que fosse efetuado o registro de ocorrência junto à Polícia Civil e que eu fosse afastado, comunicado ao Ministério Público, para que ocorressem as investigações. Eu não tive acesso, repito, aos documentos da CPI, né, então eu não sei o que a Prefeitura encaminhou e disse para vocês, não conheço o teor. E mesmo que seja o que Vossa Excelência está me passando, não sei por qual motivo a Prefeitura adotou essa conduta. Acho que essa é uma pergunta que eu não tenho conhecimento para lhe responder. Perfeito, Gabriel. Da minha parte, só quero reiterar que os documentos estão à disposição, viu, doutor Paladino? Já gostaríamos de cópias, sim. Perfeito. Vamos providenciar. Pode ser por meio digital? Pode ser? Perfeito. Estaremos disponibilizando. Reitero que a documentação que nós temos, e para conhecimento da população de Rio do Sul, a documentação que nós temos é a que foi apresentada pelos ex-chefes de gabinete do prefeito municipal, o senhor Eliezer, a esta casa. Foi pleiteado mais documentações tanto da Prefeitura Municipal quanto do Hospital de Caridade de Rio do Sul, mas ainda não fomos respondidos. Pela ordem, doutor. Pois não. Só em nome da defesa aqui do meu assistido Gabriel Andina, desde já colocamos à disposição a quebra do sigilo bancário do nosso assistido para que não tenha nenhuma sombra de dúvida sobre a lisura da pessoa aqui ao meu lado. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor. Conste, está gravado, vai ser registrado nos autos e na ata.
De imediato eu passo a palavra ao nosso relator, vereador César Silva. Gostaria de perguntar ao Andino, como CC, que atuou junto da administração, eu lhe pergunto, o senhor ajudou na construção do processo de intervenção do HCC? Como eu também respondi anteriormente, eu participei como representante do executivo da consultoria do Sírio-Libanês, que foi, então, a partir dessa consultoria que se construiu, né, a possibilidade de efetuar, de se implementar a gestão municipal junto ao HCC. Então, eu participei do processo de consultoria. Muito bem. Quando o senhor foi convidado para atuar no Poder Executivo, o senhor já tinha a perspectiva de ser o gestor do HCC em uma futura intervenção? Isso já foi pensado no momento do convite da administração? Eu fui convidado para ser cargo comissionado junto à Secretaria Municipal de Saúde. A partir dali, né, que se teve as conversas, então, para que se pudesse assumir o hospital em caso de intervenção. Mas o convite que eu recebi foi para compor como o coordenador da atenção básica. Muito bem. Andino, eu te pergunto o seguinte: na hora que foi constatado o desaparecimento dos valores, se deu tudo de uma vez ou foi de uma forma paliativa? Eu já respondi também que foi na terça-feira que nós presenciamos que o recurso não estava lá. Sim, eu lhe pergunto, o dinheiro era todo o montante dos 100 mil reais? Isso. E quando o senhor percebeu o desaparecimento desse dinheiro, o senhor já informou a data? Foi informada, foi na terça-feira. Já informei a data, bem, como ocorreu, quem estava comigo. A primeira medida que foi tomada? Também informei no meu depoimento que solicitei que a funcionária chamasse a polícia e a mesma me sugeriu que fizesse a ligação para o secretário municipal da Fazenda. Muito bem, então eu lhe pergunto assim, o senhor tem algum suspeito? Não, eu não sou julgador aqui, vereador. Eu sou testemunho. Tá bem. Por que não foi feito o registro da ocorrência na Polícia Civil, no ato? Também já informei, vereador, na minha fala que nós chamamos o secretário municipal e em reunião foi um pedido que eu aguardasse para ver como seria encaminhado. Qual a alegação da municipalidade para que fosse feito o registro da ocorrência policial? O senhor tem comprovação desse fato? Eu não sei qual foi o motivo, mas eu tenho a ata da reunião de quinta-feira que consta que eu quis efetuar o registro na terça-feira. Só um parênteses, vereador Senhor. Vossa Senhoria tem a cópia dessa ata ou está em poder do Hospital de Capital aqui no Sul? Eu tenho a cópia dessa ata. Tem a cópia? Tem. De pronto já peço a Vossa Senhoria se possível disponibilizar. Já para essa condição. Só para auxiliá-lo, a cópia veio por meio de uma foto via WhatsApp. Então nós gostaríamos, se possível, o órgão da CPI, se pudesse oficiar a Casa de Saúde e requisitá-la ela. Vamos fazer porque é uma foto muito precária. Sim, mas vamos fazer de igual forma, doutor. Muito Mas obrigado. desde já, tendo em mãos, se possível, nos disponibilizar, doutor. É uma cópia do WhatsApp. Perfeito, não tem problema. Andina, continuando o nosso questionamento, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: qual o interesse do Executivo em não fazer prontamente o registro da ocorrência? O senhor sabe nos explicar? Não posso responder pelo Executivo, vereador. Muito bem. Sabendo dos bloqueios judiciais, de prática corriqueira de se fazer saques das contas,
para ter os recursos de espécie no HCC. De que forma de manter o fluxo de caixa? Todos os meses existia essa prática? Em todos os repasses, quanto sobrava? Quanto sacava? Não era todos os meses que sobrava o recurso. Foram 4 saques durante todo o período que eu estive no hospital. Bem, os recursos que entravam à vista no caixa do HCC são utilizados nesses pagamentos, nesse fluxo de caixa? Os dinheiros que entravam à vista, O dinheiro que entrava à vista ia para o caixa financeiro do hospital. muito bem. Eu lhe pergunto, o prefeito tinha conhecimento desse procedimento padrão e protetivo dos recursos adotados do HCC? Uma semana antes ele sabia do recurso. Eu já também respondi anteriormente. Mas só complemento, desses saques paliativos, Gabriel, ele tinha conhecimento? Então, sobrou, tem 30 mil, 40 mil, tu disse que foram 4 saques, né? Isso. Ele tinha conhecimento desses saques que eram efetivados e ficavam à disposição em recursos? Ele ficou na quarta-feira conhecedor dos saques. Perfeito. Gabriel Andini, agora para mim encerrar, eu gostaria de te perguntar bem simples, bem fácil e bem tranquilo. Qual o interesse do Executivo em incriminar o senhor? Novamente respondo, eu não posso responder pelo Executivo, vereador. A única coisa que eu posso falar aqui é sobre os fatos que ocorreram. Agora, sobre qual a intenção de A, B, C ou D, acho que aí cada um é que pode responder por isso. Muito bem. O senhor deixa claro essa CPI, que existia uma outra forma paralela dentro do HCC de movimentação financeira? O que o senhor define como paralelo? Eu acho que o que o vereador César quer dizer é uma forma, além da movimentação em contas bancárias, também uma movimentação em fluxo de recursos em espécie. E acho que Vossa Senhoria já até respondeu. Eu já respondi também. Então tá bem. Encerro esse questionamento. Muito obrigado. Os senhores estão inscritos para fazer uso da palavra em ordem o vereador Cristiano, subsequente vereador Biratã, vereador Rudinei, vereador Rodney, vereador João Durão. Reitero que nós aqui queremos desenvolver um trabalho buscando o profissionalismo, apuramento de fatos, e não buscaremos e nem permitiremos a utilização desses trabalhos que sejam desencadeados do lado político. O interesse dessa CPI, de todos os pares, tenho certeza, componentes dessa comissão, é o apuramento dos fatos e a busca da verdade, e não se olhar e ampliar a questão político e político-partidária. Então, manteremos a condução dos trabalhos nesse sentido. Coloco a palavra para o vereador, à disposição do vereador Cristiano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossa plateia. Senhor Gabriel, no decreto de intervenção fala em contratar uma auditoria. Por que não foi contratado? Quer fazer todas e eu respondo? É só essa pergunta? Não, tem mais. Pode fazer que eu anoto aqui e respondo. Por quem foi feito os saques do dinheiro em espécie? Qual o controle do dinheiro em espécie que entra através do caixa no hospital? Quais pessoas? De quem foi a decisão de ter recurso em espécie guardado? Lembrando a existência de dívida da folha, por que não usado para o pagamento da mesma? Quem preencheu os cheques? Com quem estavam guardados? Quem sacou os cheques? Quem sabia que o dinheiro em espécie estaria guardado? Relatar as pessoas. Que dia se soube do desaparecimento do dinheiro? Qual horário? Existe registro nas câmeras do hospital? Posteriormente, o caso vindo a público, foi feito o boletim de ocorrência? Se foi feito por quem? Quem solicitou para ser sacado o recurso?
Alguém do executivo sabia do saque? Se alguém sabia, quem sabia? Quem estava de responsável pelo dinheiro? Seriam essas. Obrigado, vereador. Disposição à palavra da testemunha. Bom, vamos começar. Acho que primeiro só dizer quais algumas já foram respondidas, né? Sobre quem efetuou o saque, se já respondi. Quem preencheu o cheque, já falei de onde ficavam os cheques, quais pessoas, também nominei as pessoas, né? Sim, foram o que eu tenho aqui relatado. Vossa Senhoria nominou o Adão Miguel, a Josiane, a senhora Eda e Cristiane. E que o quarto saque teria sido feito pelo senhor Elier. É isso, Vossa Senhoria procede? Isso. Foi comunicado no dia, como eu falei, foi comunicado no dia 23 de julho, na terça-feira, próximo ao, não vou precisar certamente o horário, mas foi entre meio-dia e meia, mais ou menos nesse horário, que eu fiz o comunicado à Prefeitura do dia 23, na terça-feira. As câmeras, a gente conversou com o rapaz da instalação, ele disse que ela é para controle da portaria, que não fica um registro salvo. Isso foi a informação que me passaram, né? Sobre a auditoria estava prevista no decreto, e em diversas reuniões com o prefeito nós conversamos sobre a questão da auditoria, sobre o custo que ela teria inicialmente na época, e aí nós tínhamos definido de realizá-la após a renovação do segundo decreto. Ficou mais alguma sem resposta, vereador? E a decisão de não contratar a auditoria foi de quem? Não houve decisão, houve um diálogo entre eu e o executivo, que naquele momento nós estávamos impossibilitados de fazer essa contratação, e definimos que após a renovação do decreto, né, nós faríamos então a contratação da auditoria. Ainda à disposição, vereador Cristiano. Questionamento: por que não foi quitada as pendências sugeridas pelos funcionários, tendo este recurso? Nós fomos realizar na terça-feira, quando houve o desaparecimento do recurso. Nós, só para complementar, como eu disse, esse recurso nós estávamos reservando para efetuar o pagamento da metade do 10º dentro da instituição, e nós aguardávamos um repasse do Estado para efetuar a quitação da folha de pagamento. Quando o repasse do Estado, como atrasou, não veio na data prevista, aí se tomou a decisão de efetuar o pagamento com esse recurso. Perfeito. Os representantes do executivo que sabiam do saque, quais eram?